Oi, gente. Vim examinar hoje a passagem que está em Filipenses 3:8, que diz assim: E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Gente, aqui é o apóstolo Paulo que fala, né? Quem não conhece Paulo, ele era um homem poliglota e era um dos principais líderes dos fariseus na época. Então ele tinha o conhecimento da escritura, mas ele não conhecia Jesus. E ele perseguia os cristãos. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele considerou tudo aquilo que antes ele tinha o conhecimento como perda, depois dele ter um encontro verdadeiro com Jesus. E é assim nas nossas vidas. Tudo aquilo que o mundo proporciona, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, Deus ele tira as escamas dos nossos olhos e a gente começa a enxergar que tudo aquilo que a gente achava que era tudo, não era nada. Porque o mundo, ele é atrativo para muitas pessoas, principalmente para nós jovens. Quando a gente está no mundo, a gente acha que aquilo ali você tem liberdade, mas não. Isso não é liberdade. Isso você está sendo escravo do pecado. Mas Paulo, quando ele teve o verdadeiro conhecimento de quem Jesus era, teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele considerou que tudo aquilo que ele sabia como esterco, nada. O mal, ele tenta nos atrair, como ele fez com Eva. O que ele falou para Eva, ele atraiu Eva com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tenta de tudo nos atrair com as coisas desse mundo. A carne, ela é fraca. A nossa carne tem desejos pecaminosos, então o mal, ele sabe aquilo que tenta, então ele põe isso nos nossos caminhos. Mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, temos que ter a palavra de Deus como base. Por isso que é importante da gente ler e examinar as escrituras, para a gente ter a base. Porque aquilo que o mundo fala, a gente tem a base bíblica. O inimigo, gente, ele tenta de tudo nos distrair do verdadeiro propósito para qual estamos aqui neste mundo. Porque estamos aqui neste mundo com um propósito, não de fazer as nossas coisas, mas sim um propósito maior, que é conhecer a Jesus. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, tudo aquilo que o mundo proporciona, a gente vê que não é nada. Tem uma música que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é real. É muito real. Porque assim, eu falo por mim. Tem uma vez que eu tava no mercado, e aí eu fico assim, eu fico, meu Deus, eu só queria estar na igreja. Eu só queria estar com o pessoal de Deus aqui, gente. Porque assim, a gente não quer mais sair, a gente não quer mais estar em outro lugar do que não na presença de Deus. Eu quero estar no meu quarto em secreto com Deus, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Eu sei que a gente pode falar com Deus o tempo todo, mas é diferente, sabe? Quando a gente está sozinha com Deus, falando com Ele, lendo a Bíblia, orando, ou com pessoas dele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não quer mais nada desse mundo. E de verdade. E esse mundo perde o sentido pra gente. Nós começamos a enxergar porque as escamas são tiradas dos nossos olhos. Quem tá no mundo tá cego, achando que aquilo ali que é vida. Hoje, viva a sua vida, a vida é uma só. Verdade, a vida é uma só. Mas a eternidade não. Então muitas pessoas estão nessa de a vida é uma só, aproveite sua vida. E tá indo pro buraco, tá indo pro abismo. Ninguém sabe do dia de amanhã. Aí a pessoa morre e vai pro inferno, porque a eternidade é para sempre. Mas a vida aqui na Terra não. Então as pessoas estão escolhendo satisfazer os seus desejos da carne e estão indo pro abismo. Isso não leva ninguém a nada. Tem uma frase que eu ouvi um dia que fala assim que o vazio do ser humano é do tamanho de Deus. E é verdade. Só Deus ele pode preencher. Muitas vezes nós buscamos satisfazer, preencher esse vazio com outras coisas, pessoas, mas nada preenche. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o que for. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Porque se você não tiver nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. E isso é muito real, gente. Você está ali passando pela tribulação, tá ali, meu Deus do céu, muitas vezes solitário. Mas você tem Jesus e você fica assim, meu Deus, tudo bem. Eu vi uma frase um dia também de que a tristeza das pessoas que vão para o inferno não é por elas ficarem queimando, e sim porque é a separação total de Deus com os homens. É isso, porque assim a nossa alma, gente, ela foi criada para servir o Criador, para estar com o Criador, e nós estamos no mundo, e o Espírito Santo ainda está no mundo. Mas quando o juízo final vier e pessoas se perderem e irem para o inferno, a dor delas não é que vai ser queimar, mas sim a separação total de Deus com os homens.
Isso que dói o ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para servirmos a Ele, para estarmos em comunhão com o nosso Criador. Então, quando houver essa separação, as pessoas se vão, isso que dói, gente. Isso que vai doer profundamente. Não perca a sua vida vivendo, satisfazendo os seus desejos, as suas concupiscências. Mas viva a sua vida para Cristo, porque isso é o verdadeiro significado da vida. Para suas vontades, não para você querer ter, ou você satisfazer, não. O verdadeiro significado da vida é você viver para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele vai te preencher, Ele vai preencher os seus vazios, Ele vai sarar as suas feridas e vai te reconstruir, gente. Ele vai sarar as suas feridas. Não busque em lugares que só vão te fazer ir pro abismo. Busca em Jesus, porque Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Deus abençoe.